Um dia triste para o futebol brasileiro, para quem gosta de futebol, para quem mora aqui no Brasil, numa tragédia de repercussão mundial, a tragédia na Colômbia envolvendo o avião que levava a delegação da Chapecoense, com dirigentes, convidados e também jornalistas que iriam para a cobertura da Copa Sul-Americana final, que aconteceria a partir de amanhã contra o Atlético Nacional. Por isso, o PUC TV Esportes hoje será dedicado a noticiarmos o que de fato aconteceu, a repercussão local, com personagens que trabalharam com Caio Júnior e com Jimenez no Goiás, com o Sérgio Manuel e com o Matheus Caramelo no Atlético, e também para mostrarmos um pouco do que é a Chapecoense, da história desse time que foi fundado apenas em 1973. Todos os detalhes no PUC TV Esportes de hoje, que conta com os comentários do Jean Damas e com o Doni Araújo. Doni, que dia, hein, rapaz? Boa noite. Boa noite, Pasqueto, Jean, telespectadores da PUC TV Goiás. Realmente é uma tragédia. Acidentes aéreos são relativamente raros, se a gente levar em consideração o tanto de voo que existe, o tanto de avião que está voando. É um meio seguro, mas quando acontece essa tragédia, esse número elevadíssimo de mortes. E mais ainda quando leva assim, várias pessoas ligadas ao mesmo grupo, à mesma instituição. É realmente um dia muito triste, uma situação de tudo. Você está numa festa, é uma festa, a Chapecoense estava indo para uma festa de uma decisão e acontece um acidente desse. A gente sabe que acidentes acontecem, que nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, mas é realmente muito triste. Agora é curar a dor de quem ficou, fazer orações para os que foram e olhar para o futuro. É isso que a Chapecoense tem que fazer, o que nós também temos que fazer. Jean Damas, 71 mortos, 6 sobreviventes. Um duro golpe do destino, o melhor momento da Chapecoense na sua história. Repórteres, jornalistas, comentaristas, muito animados com tudo que a Chapecoense vinha e vem vivendo até ontem. Um modelo de gestão, um modelo de clube que abraçou a cidade, que foi abraçado pela cidade. E infelizmente a queda do avião provoca uma tragédia irreparável, que as famílias e os amigos tenham paz nesse momento. E veja como foi o acidente que aconteceu por volta de 1h15 da madrugada de segunda para hoje, de segunda para terça-feira, já em território colombiano. O avião da Companhia Lâmia, que levava a delegação da Chapecoense em voo fretado de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para Medellín, na Colômbia, com um total de 81 pessoas, desapareceu dos radares por volta de 1h15 da manhã no horário de Brasília. As autoridades colombianas, ainda na madrugada, realizaram as primeiras buscas na região das cidades de La Serra e La Unión. O prefeito de Medellín foi avisado sobre o acidente pela Polícia Metropolitana. Às 11h30 da noite, o comandante da Polícia Metropolitana me informou o que aconteceu e foram muitos sentimentos. O primeiro foi tomar a decisão de coordenar todo o protocolo de emergência para que a cidade preste toda a atenção que deve ser tomada em situação como essa. Ir até o local e acompanhar. Estou aqui toda a noite. E uma notícia dessa, em que caiu um avião que trazia os jogadores que iam jogar a Sul-Americana, não passa pela cabeça de ninguém. A cidade de Chapecó, que fica na região oeste de Santa Catarina, amanheceu de luto. Torcedores e parentes das vítimas foram à Arena Condá em busca de notícias. O vice-presidente do clube, Ivan Toso, explicou por que não embarcou com a delegação. Eu estava na relação e falando com o Décio organizou a passagem de todo mundo. Eu estava na relação, ele me ligou, vamos embarcar. Eu falei, Décio, eu não estou querendo ir. Eu dei um pressentimento que não estava bem comigo mesmo, não que fosse acontecer alguma coisa. E realmente daí eu não fui, fiquei em casa, disse, não, eu vou ficar por aí. A aeronave que transportava a delegação da Chapecoense e também jornalistas foi fabricada há 17 anos pela British Aerospace. O modelo Avro Regional Jet 85
tinha capacidade para 95 pessoas. Bom, e no voo jornalistas, eram 21 jornalistas, 20 morreram. Daqui a pouquinho a gente tem um espaço dedicado também aos companheiros de imprensa e dirigentes, integrantes da comissão técnica da Chapecoense e jogadores. 4 jogadores sobreviveram à queda. Um morreu depois no hospital, que foi o goleiro Danilo. Os outros, 18 jogadores morreram na hora da queda do avião, já em solo colombiano. Confira então os nomes de cada um dos jogadores da Chapecoense que estavam na viagem. Morreram o goleiro Danilo, os zagueiros Thiago, Felipe Machado e Marcelo, os laterais Caramelo, Denner e Jimenez, meio-campistas Arthur Maia, Kleber Santana, Sérgio Manuel, Matheus Biteco e Josimar, e os atacantes Tiaguinho, Canela, Lucas Gomes, Ananias, Kempis e Bruno Rangel. Sobreviveram o goleiro Jackson Follman, o lateral Alan Ruschel e ainda o zagueiro Neto. Bom, sobre os sobreviventes, o estado do Neto é crítico com traumatismo craniano. O Jackson Follman, o goleiro, ele teve amputadas as 2 pernas, foi o que li agora no site globo.com, e sobre o Alan Ruschel, uma lesão grave de coluna. E muito jogador promissor, né, Doni? Era um elenco misto de jogadores experientes, como por exemplo Kleber Santana e Bruno Rangel, com 34, 35 anos cada um, mais jogadores promissores, como o Matheus Biteco, 21 anos, o Tiaguinho, um atacante muito novo, e o Kempis, que era um centroavante forte, que, mais novo também, metia gol todo jogo, né, rapaz? O time da Chapecoense era um time bom. Foi um time bem montado, bem né? montado. O Ananias muito rápido. Bem estruturado, era um time forte. Jogava com qualidade de jogo para o momento atual, do jeito que se deve jogar. Marcava com muita força e saía para os contra-ataques muito rapidamente. Exatamente o que você está falando, com o Kempis, com o próprio Ananias, com o Kleber Santana distribuindo bem a bola. Foi um time muito bem montado. É triste você ver uma situação dessa, exatamente porque tem carreiras promissoras como essas que você citou, outros que já estavam talvez caminhando para o encerramento da carreira, mas também ainda em boa fase. Mas, por um outro lado, pelo menos, se é que existe um pelo menos, eles estavam no ápice, né? A memória do torcedor do Chapecoense vai guardar esse time eternamente. E Jean, nós temos aqui também um VT sobre a história da Chapecoense, VT produzido pelo André e pela Luciana, time que foi fundado apenas na década de 70. Acompanhe. Estamos vivendo um sonho, o maior da nossa história, um sonho cada vez mais próximo de se tornar real. Isso é o que nos move à possibilidade, nesta quarta-feira contra o São Lourenço. Ela estará na ponta das nossas chuteiras e na força do seu grito. Sua participação muda tudo. Ela torna sonhos reais, você faz parte desse sonho. Vamos jogar juntos. Não vamos acordar, não deixe esse sonho acabar. Todos os caminhos levam a um só lugar, a Arena Condá. A princípio, a Chapecoense tinha apenas ambição em disputar competições amadoras. Isso em 1973. E hoje, seu Zanella, um dos fundadores, ficou surpreso pelo time de Chapecó estar entre os melhores do Brasil. Cresceu tanto que a gente até se surpreendeu e está surpreendido cada vez mais, né? O tempo passa e é alegria, é uma alegria enorme que a gente tem, está acontecendo. Na primeira competição profissional, a equipe foi montada como pôde, às pressas. E em 1977, o Verdão do Oeste conquistou seu primeiro título de sua história contra o Avaí. E depois, estadual, mais 4 vezes. O último foi neste ano. Ivan Carlos Agnoleto, radialista, esteve presente nos principais momentos do clube de Chapecó. Foi uma verdadeira história de sacrifício. E há ditados antigos que dizem que quem levanta cedo, quem trabalha muito, quem batalha para conquistar, conquista. Eu acho que é o caso da Chapecoense. Os dirigentes de hoje, a Chapecoense de hoje, está sendo compensada por tudo aquilo que passou no passado.
Quantas vezes perdendo por erros de arbitragem, quantas vezes viajando 600 quilômetros, comendo lanche na estrada, e aí vai lá, perde o jogo, perde feio, porque não tinha como montar time, e volta, nem fica porque não tem dinheiro para pagar hotel. E toda essa história vai virar livro. E ele está demorando um pouco porque a Chapecoense vem me surpreendendo. Quando eu penso em fechar o livro, a Chapecoense vai para uma Sul-Americana. E esses guerreiros, na última quarta-feira, dia 23, tiveram uma noite histórica. Diante de quase 18 mil pessoas na Arena Condá, o Verdão do Oeste encaminhou sua classificação para a final da Copa Sul-Americana. Com defesas incríveis, Danilo Fernandes foi o herói da partida. Naquela noite, pela primeira vez na história, um time de Santa Catarina havia conquistado uma vaga em uma final de uma competição internacional. E nesta quinta, este título poderia ser conquistado. Bom, é isso. Esse um cronista, eu até tinha dito aqui que ele estava na lista também dos outros aqui para vocês fora do ar, mas não estava não. Dos catarinenses, Fernando, Edson Luiz, Gelson, Renan, Jaci, Douglas, Bruno, André, Lohan, Giovanni, Djalma, Kleberson e Gilberto Tomás. É um time que em 2012, Jean, fiz jogo da Série C lá, da Chapecoense contra o Vila. O estádio estava todo em reforma. E agora já numa ascensão meteórica, né? Muito rápida, chegou bem na Série A e disputa a final do Sul-Americano. Pelo menos disputaria, né? Aquilo que eu disse no meu destaque, né? A torcida abraçou o time abraçou a torcida, um casamento perfeito. O torcedor da Chapecoense chora, sofre nesse momento. As pessoas, de uma forma geral, estão em choque, né? Uma cidade toda que pranteia essa perda irreparável, né? Primeiro do ser humano, depois dos atletas profissionais. Um time que tem uma história muito bonita, de uma cidade razoavelmente pequena, se tratando das grandes potências do futebol, cresceu, um modelo de gestão, de administração, dirigentes visionários que pensavam como grandes equipes, mesmo sendo pequenas, desafiaram a lógica do futebol, tiveram resultados impressionantes nesses últimos anos, né? Estava a conquistar talvez o maior feito de uma equipe do interior do Brasil, um título sul-americano, e interrompido pelo destino, interrompido por fatores que nós desconhecemos. Com certeza a Caixa Preta vai desvendar o que foi que aconteceu mesmo, se é falta de manutenção, pane, falha no equipamento, chuva, tempestade, mas o fato é que é um time que entra para a história do futebol brasileiro, do futebol mundial, um time que dificilmente será esquecido, por dois motivos. Primeiro, pela final, que iria fazer, aonde chegou, pelo modelo de gestão, pelo fato trágico. É um time que, simbolicamente, esteve no jogo da festa do Palmeiras, na final do Campeonato Brasileiro. Não há de se falar em N campeonato palmeirense sem lembrar-se desse time da Chapecoense para o resto da vida. Então, o destino quis assim que as famílias, né, como eu disse, sejam confortadas, e todos nós, né? Enquanto os torcedores choravam, meus olhos aqui se encheram de lágrimas. E o Cuca disse hoje que não tem mais graça ser campeão brasileiro. Olha só, voltando aqui ao trágico assunto sobre a Chapecoense, não é a primeira vez que o esporte é marcado com uma tragédia, por uma tragédia como essa. Acompanhe. Em 1949, 31 pessoas, dentre elas 18 jogadores da equipe do Torino, da Itália, morreram em um acidente em que a aeronave bateu contra a Basílica de Superga, em Turim. 5 integrantes da comissão técnica também faleceram. Em 1958, aconteceu o conhecido desastre de Munique, com o Manchester United da Inglaterra. O acidente deixou 20 mortos, dentre os 44 ocupantes da aeronave. O avião tentou por 3 vezes decolar do aeroporto da cidade alemã após um pouso para abastecimento e acabou se chocando com uma colina nas proximidades da pista.
Em 61, o Green Cross do Chile estava retornando de uma partida realizada em Osorno pela Copa do Chile, quando o avião caiu. 24 passageiros, todos mortos, entre eles 8 jogadores. O local exato do acidente, na Cordilheira dos Andes, só foi descoberto em 2015. Em 69, o avião que levava a delegação do The Strongest de Santa Cruz de la Serra para La Paz, na Bolívia, desapareceu. Só foi encontrado no dia seguinte, na região de Viloco. Todas as 74 pessoas a bordo morreram, entre elas 16 jogadores e integrantes da comissão técnica. Em 87, o time do Alianza Lima do Peru viajava em um bimotor quando caiu no Oceano Pacífico. Só o piloto sobreviveu. 43 pessoas morreram, 16 jogadores e toda a comissão técnica. Em 93, um avião da Força Aérea da Zâmbia levava a seleção do país para um jogo das eliminatórias para a Copa de 94 contra Senegal em Dakar. A aeronave, entretanto, caiu na costa do Gabão. Todas as 30 pessoas a bordo morreram, entre elas 18 jogadores da Zâmbia e membros da comissão técnica. E ainda, né, Doni, tem outros 2 casos, que é o caso de um time de hóquei russo em 2011, e um outro caso, a gente lembrava aqui, foi até, virou filme, né, o time de rugby uruguaio, na década de 70, né? Foi, os caras caíram na Cordilheira dos Andes e até sobreviventes tiveram até que comer carne humana para sobreviver. E virou filme, né? Virou filme. Mas tem outros, né? Isso, o esporte envolve, às vezes em menos proporção, porque a característica dos acidentes aéreos é essa de que são raros, de fato. Se você fizer uma proporção, são poucos, devido ao tanto de voos que existem. Mas quando eles acontecem, eles são de muitas vítimas. E quando você pega uma delegação esportiva, quer dizer, a comoção é maior porque são várias pessoas do mesmo agrupamento, né? De todos esses aí, eu diria que os mais parecidos, assim, em termos de situação com o da Chapecoense, não em número de pessoas, acho que de número de pessoas o maior é o da Chapecoense por conta da atual situação, que vai mais gente, tinha jornalista também, um monte de pessoas, os outros eram menos. Mas foi o do Torino. O Torino, em 49, era tetracampeão italiano, era a base da seleção da Itália. Bateu numa colina onde tinha uma igreja. Não, bateu na igreja. Na igreja, né? Bateu na igreja. E o do Manchester também era um time vitorioso na época, em 58, mas não morreu o time todo, morreram alguns. Escapou inclusive o Bob Charlton, que depois viria a ser considerado o maior jogador da história da Inglaterra. Capitão da Inglaterra em 66. Eu digo que eles são mais parecidos porque eram times que estavam em fases boas, como é o caso da Chapecoense. É verdade. E o acidente, Jean, teve repercussão não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo. Acompanhe. Dentre diversas manifestações, o Atlético Nacional, rival do clube brasileiro na decisão, prestou solidariedade através da conta oficial no Twitter. O Nacional lamenta profundamente, se solidariza com a Chapecoense pelo ocorrido e aguarda informações das autoridades. O Atlético de Madrid também comentou a tragédia, comovidos pelo acidente do avião em que viajava a Chapecoense e nosso ex-jogador Kleber Santana. O time argentino San Lorenzo, que foi eliminado pela Chape, também se manifestou. Nossas condolências e apoio à dor às famílias após a tragédia aérea. Entre os times brasileiros, Santos, o Corinthians, que até mudou seu brasão pelo da Chapecoense em preto e branco, o Flamengo, o Palmeiras, entre outros. O jogador Neymar e até Wayne Rooney, do United, se prontificou em deixar uma mensagem de apoio. Triste notícia para acordar hoje. Pensamentos estão com a Chapecoense, sua família e amigos. E antes do treino desta manhã, jogadores e comissão técnica do Barcelona respeitaram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia na Colômbia. E aí à tarde o Messi também deixou a mensagem dele, o Cristiano Ronaldo e outros craques mundo afora. O Real Madrid também fez o Real Madrid silêncio, também fez isso. Os outros clubes. O Benfica em Portugal, que teve na pessoa do Luizão, o interlocutor.
no Liverpool, foi muito bonito, pena que não conseguimos a imagem, um estádio totalmente em silêncio hoje. Não, jogo do eles Liverpool. fizeram, eu vi o vídeo do Minuto de Silêncio do Real Madrid, é 1 minuto mesmo. Foi 1 minuto mesmo. E aí, esse negócio do escudo aí, todos os times fizeram, todos os do Rio fizeram. O Palmeiras, inclusive, se prontificou na última rodada, quando acontecer no dia 11, porque ela foi adiada, daqui a pouquinho tem o Walter Feldman da CBF explicando, a jogar com o uniforme da Chapecoense. Ele solicitou e já foi autorizado, inclusive porque primeiro o Palmeiras manifestou a ideia, solicitou aos patrocinadores dele, que concordaram. Que autorizaram. E ao fabricante do material esportivo, porque ele vai jogar com outro material, que também autorizou, e a CBF também autorizou. Então o Palmeiras deverá jogar como se fosse a Chapecoense. Aqui em Goiânia, Jean e Doni, o Caio Júnior e o Gimenez passaram no Goiás. O Sérgio Manuel chegou aí para o Goiás, mas não jogou. Passou no Atlético, e também o Matheus Caramelo. Hoje à tarde, Humberto Castro esteve nos 2 clubes e entrevistou alguns personagens. Acompanhe. Deira a meio mastro na Serrinha. E o sentimento de tristeza no futebol mundial com a tragédia da Chapecoense. Além do lateral Gimenez, quem também passou pelo Goiás foi o técnico Caio Júnior, que dirigiu a equipe em 2008, que tinha Alex Dias. O ex-atacante teve dificuldades para expressar sua dor. É triste, né? Triste falar num momento desse, né? O Brasil, o mundo tá triste com esse lamentável acidente, essa tragédia. E pude trabalhar com ele aqui no Goiás, né? Um excelente profissional, companheiro, foi jogador, né? Sabia lidar com a gente ali como treinador. Então orações que conforte seus familiares, seus filhos. No Atlético, muita tristeza. No avião da Lâmia estavam 2 ex-jogadores que conviveram com o capitão Lino, o lateral Matheus Caramelo e o volante Sérgio Manuel. Hoje já acordei sabendo dessa notícia, essa triste notícia, né? O Caramelo esteve com a gente aqui em 2014, passou o ano todo, um cara fantástico, cara do bem, um potencial enorme como jogador e como pessoa, todo mundo gostava. A gente mantinha contato, né, através de um grupo que nós temos desde 2014 até hoje. A gente tem esse grupo e infelizmente saber dessa notícia nos deixou muito triste, assim como o Sérgio também, apesar do pouco tempo que ele ficou. Ele não ficou o ano todo, mas deu para ver que também era um cara bacana, um cara do bem também, assim como outros jogadores também que eu joguei junto lá, o Dene, o próprio Alan que sobreviveu. A gente fica triste com essa notícia. O ex-técnico do Vila Nova, Edmar Vasconcelos, lembrou que trabalhou com Kleber Santana e Cezinha, passageiros no voo da Chapecoense. Lamentamos muito, né? Uma perda irreparável para o futebol, para as famílias, né? O Kleber é uma pessoa maravilhosa, o tempo que trabalhamos juntos no Sport Recife. Um tratamento especial e um grande profissional, né? Bom jogador e rodou, conseguiu coisas e no momento, né, que veio esse acidente, infelizmente é isso. Eu trabalhei também com o Luiz César, né? Lembrando, Cezinha, fisiologista, também excelente profissional. E no momento que a gente sabe, né, que voos, né, vários voos das equipes de futebol, enfim. E avião é isso, né? Quando acontece o acidente, poucos se salvam, né? Infelizmente, foi uma fatalidade. Pô, que pena rever o Edmar hoje numa circunstâncias dessa. Faz tempo que eu não vejo. Pensa num cara gente boa, cara do bem no futebol, ótimo preparador físico, tentou ser técnico, já pegou o Vila, né, Edmar, numa bucha de canhão, aí deu uma parada, tá só nas academias. Bom rever o Edmar Vasconcelos. De todos aqui que foram citados, a recordação que eu tenho mais viva é do Caio Júnior. Aí a cena dele. Em 2008, ele perdeu aquele campeonato pro time do Itumbiara, né, Doni? Sim. E aí o Paulo César Guzmão, técnico do Itumbiara, aquele boleiraço, né? Sim. Rapaz, e teve uma confusão na beira do gramado aqui no Serra Dourada, e ele xingava o Caio Júnior, mas assim, filho daquilo, era o palavrão mais tranquilo, mais leve. E o Caio Júnior nem xingar sabia. Você é um bobão, cara educado. Não faz isso. Você é um besta quadrada, tipo aquela propaganda da Tigre, seu salamé minguê, né? E essa é a lembrança que eu tenho do Caio Júnior. Isso aí demonstrava o que ele era mesmo, uma pessoa tranquila,
educada com todo mundo. Lá no Goiás todo mundo gostava dele. E embora não tivesse vencido o Goianão naquele ano, ele fazia um bom trabalho. O time do Itumbiara era muito melhor. Tanto que saiu daqui foi pro Flamengo. Foi pro Flamengo. E aí temos as imagens do Gimenez, do Caramelo e do Sérgio Manuel. São os 4 profissionais que passaram aqui no futebol goiano também. O Caio de fino trato, mas de muito fino trato, viu, Jean? Sim. Muito tranquilo. Muito educado, estudioso do futebol, atencioso com todos. Um profissional que vai deixar saudade, sem dúvida alguma. Teve um bom momento, né? Já tinha muitas propostas para o ano que vem retornar a grandes centros, a equipes maiores que a Chapecoense. Vivia um momento especial na sua carreira. A CBF, ela adiou a final da Copa do Brasil para quarta-feira que vem, dia 7, e a última rodada do Brasileirão para o dia 11. Acompanhe o que disse hoje o Walter Feldman, que é diretor-geral da CBF. A CBF, desde a madrugada, tem acompanhado todo esse acontecimento, tem tentado de todas as maneiras ter informação do que está ocorrendo na Colômbia e logo na manhã decidiu suspender todas as atividades ligadas ao futebol por um período de uma semana, portanto um luto de uma semana, superior ao que tradicionalmente se faz em 3 dias, portanto não haverá rodada da Copa do Brasil na quarta-feira, não haverá rodada do Brasileirão no próximo domingo, tudo está adiado por uma semana. Portanto, dia 7, dia 11, nós retomamos as atividades, nós decretamos o luto de uma semana e pedimos a compreensão, inclusive, dos clubes brasileiros, participantes dos campeonatos, porque nós teremos que fazer um adiamento, inclusive, das férias dos jogadores, mas esse é um evento de caráter mundial. Possivelmente é o maior drama do futebol mundial. E Jean, e tem gente ainda hoje que quer tratar já de como vai fazer a Chapecoense, clube já querendo emprestar jogador de graça, anistia de 3 anos para a Chapecoense sem cair. Ô gente, calma, vamos respeitar o luto de Chapecó, da Chapecoense, não é hora para discutir isso não. Sim, eu acho que todas as homenagens são merecidas num momento como esse, mas eu acho que seriedade também tem que prevalecer. Espera um pouquinho, eu acho que uma cara. Coisa de cada vez. Não é verdade? Vamos pensar em como trazer os corpos, em como cuidar das famílias, ainda, né? em como dar um suporte para as pessoas das cidades que estão Agora, sofrendo. razoável, pelo menos isso, né, a CBF, foi sensata, né? Não tinha a mínima condição de ter bola aqui essa semana. O mínimo que deveria ter sido feito. A CBF agiu corretamente. Agiu com correção, sem dúvida alguma. Ela dá as dela, mas agora não tinha outra escapatória. Quando você precisa, tem que elogiar, tem que elogiar. Isso aí, aliás, é uma atitude que de fato foi tomada de maneira correta. Não tinha outra para tomar, mas a gente até elogia porque normalmente a CBF não vai muito pelo bom senso. E os clubes também, ele está pedindo compreensão. Ninguém tem que reclamar de nada porque é uma situação extraordinária. É um motivo de força maior. Não há como você jogar futebol numa hora dessa, não tem nada a ver, não vai causar malefício nenhum uma semana, principalmente diante do que aconteceu, né? Agora essas outras coisas aí... Olha, tudo merece debate. Eu acho a gente discutir agora. Eu acho até falta de respeito falar nesse assunto aqui agora. O que vai acontecer o ano que vem? O ano que vem ainda está muito distante. Nós estamos vivendo uma tragédia. Nem os corpos foram terminados de ser resgatados. As coisas... É preciso ter menos... Aliás, o resgate foi concluído. Eu sinceramente não gostaria de falar isso, não, mas eu vou falar. É preciso ter menos demagogia. Isso é demagogia. Ô Doni, e no avião, muitos jornalistas, né? Sim. 21 jornalistas, um sobreviveu, o Rafael Wenzel, que é da Rádio Oeste, lá de Chapecó, era narrador, e 20 morreram. Jornalistas menos conhecidos, regionais como nós aqui, que falavam para Chapecó e para Santa Catarina, como nós falamos aqui para Goiânia e para Goiás, e jornalistas mais conhecidos também. Acompanhe essa reportagem. 20 membros da imprensa faleceram entre os passageiros do voo que levava Chapecoense para Medellín. 5 do canal Fox Sports. O repórter Vitorino Sherman, o narrador Deva Pascovitch, o comentarista, ex-jogador, ex-técnico Mário Sérgio, o jornalista Paulo Clemente, o cinegrafista Rodrigo Santana e o auxiliar Lilácio Pereira. Da TV Globo estavam o repórter cinematográfico Ari Júnior, o repórter Guilherme Marques e o produtor Guilherme Vanderlars.
Da RBS TV de Chapecó estavam o repórter Giovanni Klein, o técnico Bruno Mauri da Silva e o cinegrafista Djalma Araújo. O repórter André Podiak, do Diário Catarinense. E ainda Laion Espíndola, do Globo Esporte. Ainda faleceram 8 radialistas de Chapecó: Rafael Valmorbida, Renan Agnolin, Fernando Chardong, Edson Ebelini, Gelson Galiotto, Douglas Dornelles, Jaci Biavati e Ivan Agnoleto. O único sobrevivente é o jornalista Rafael Renzel, da Rádio Oeste Capital. Que pena, hein? Pessoal a serviço, né? Nós temos aqui algumas imagens do pessoal mais conhecido, né? Algumas imagens de alguns companheiros. Deva Pascovitch, o Mário Sérgio, que foi jogador craque, né? Cracaço. Craque. Aliás, o Deva Pascovitch tem uma história que hoje eu vi na Rádio CBN, que o Sadenberg contou hoje à tarde, que ele sobreviveu a 2 cânceres. Sim. Um no intestino e outro no reto. Ele ia trabalhar com o catéter da quimioterapia. Não fugia da raia, Doni. Não se furtava ao serviço. Sobreviveu a 2 cânceres, tô livre, né? E morre de uma maneira trágica, como foi. Mas, assim, Pasquetto, sem querer ser muito, tratar a morte com muita simplicidade, que não é assim, mas a morte acontece na hora que tem que acontecer. Eu, particularmente, tenho muita fé em Deus. Se as pessoas não têm fé em Deus, não precisa ser na força superior que controla o universo. Eu acredito que seja Deus. A quem não acredita que seja Deus, a quem acredita que seja uma força só, mas enfim. A morte é determinada por essa força. Então, quando chega o momento, é o momento. Esse caso, por exemplo, eu acho que é muito digno a vida de uma pessoa que luta contra doença grave como o câncer desse tanto e morre trabalhando. Eu acho legal, assim, não é que eu acho legal a pessoa morrer, mas melhor do que se tivesse entregado a rapadura, como se diz no interior. Se entregue à doença, Exatamente. Né? Ô Jean, 5 só de um canal, hein, do Fox Sports. Pois é, e jornalistas consagrados, né? Falando do Deva Pascovitch, que... Daqui a pouquinho tem uma narração dele, que é emocionante. Que ótimo narrador de rádio. Na CBN, né? Desse ano pra cá, foi pra TV, se dando muito bem na Fox, narrando muito inteligente, muito bom profissional. Mário Sérgio, um dos maiores jogadores desse país, da história, seleção brasileira. Sabia muito de futebol, né? Cracaço de bola, personagens muito fortes, né? E uma perda em especial comove a gente aqui. Eu tive apenas um contato com o Ari Júnior. Nós temos as imagens dele, que foi uma vez numa conexão de Congonhas, voltando para Goiânia após uma eliminação do Goiás para o Corinthians no jogo da uva, Jean. Sim. E lá eu fui apresentado a ele pelo Nenderson, que é filho do Pedro Félix, saudoso Pedro Félix, o Nenderson, que é editor de corte lá na TV Anguera. E muito agradável o Ari Júnior. Ele era tido por muitos na Rede Globo como o principal cinegrafista da emissora no Rio de Janeiro. Como cresceu, você o conheceu aqui, né, Doni? Foi contemporâneo dele, né? Você em uma emissora, ele na outra. Não, eu fui contemporâneo dele na organização Jaime Câmara. Eu trabalhava no Jornal Popular e ele na televisão. Você em um veículo, ele em outro, né? Na realidade, a gente sempre se encontrava, mas quem trabalhava com ele diretamente era o César Rezende, por exemplo, que era meu colega de redação e que era repórter da TV também. Torcedor do Goiás, né? Torcedor do Goiás. Era uma pessoa muito agradável e, de fato, muito considerado, muito prestigiado, o trabalho dele muito competente. Inclusive, ele era quase que o chefe desse departamento de um programa de esporte extremo. O Planeta Extremo. Hoje eu estava assistindo a Globo News. Lá na Globo era assim, olha, precisamos fazer uma matéria com imagens incríveis. Chama o Ari Júnior. Ele foi para o Nepal fazer o Planeta Extremo e lá no dia, quando estavam lá, aconteceu aquele terremoto, acho que foi no ano passado, né? Que foi mais de 3 mil mortos no Nepal. Ele estava lá, as imagens que nós vimos aqui no Brasil através da Globo eram deles. Um goiano de sucesso. Que pena. Nós temos aqui uma narração, Jean, você que gosta muito, a narração da bola defendida pelo Danilo, no finalzinho do jogo da Chapecoense contra o São Lourenço. A narração do Deva Pascovitch pela Fox. Acompanhe. Que o Índio Condá fique lá embaixo da trave agora. Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol. Danilo, foi o Condá.
espírito de Condá que salvou essa aí. Golutini, Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo. Meu Deus. Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time, como já salvou em outras oportunidades. Vai acabar o jogo, não foi agora, não vai ser mais. 49. Que emocionante, hein? Narrava muito. Demais. Bom na televisão, mas para mim muito No melhor rádio, no rádio. sem dúvida alguma. Nossa, um É que pique, tá, rapaz. É que está acontecendo uma tendência que talvez você não tenha reparado, mas estão mudando os narradores de TV. Pessoal do rádio indo para TV. Não, os da TV estão adotando o estilo do rádio. Ótimo. Melhora um pouco, de fato, porque às vezes a narração da TV, porque tinha-se uma crença que você não precisa ficar descrevendo muito a imagem, porque a imagem já se autodescreve. Então, os narradores eram assim, pausados, bola com Pasquetto. Isso. Passou para Jean. Jean toca para Pi. Pi devolve para Pasquetto. Então, só que hoje tem essa ideia de dar um pouco de emoção ao jogo, que é bem característica do rádio, né? E essa é uma tendência, e talvez até por conta disso é que ele já estava na TV também fazendo o que fazia bem no rádio. E na CBN era ótimo, hein, Jean? Nossa, Evaldo José no Rio e Deva Pascovitch em São Paulo. É o Evaldo José, que é o que lindo. É o que lindo. Alguns parentes do Kleber Santana, meia da Chapecoense, lá em Salvador, falaram sobre a tragédia. Acompanhe. Ele postou uma foto, indo fazer história, e a gente tinha comunicado pelo WhatsApp, pelo grupo que a gente tem dos amigos. Estava feliz, decidido, indo um dos melhores momentos da carreira dele aí, desde a volta da Europa, e estava indo fazer história, mas infelizmente foi pego de surpresa pelo destino. O sonho dele era estar sempre perto da família, estar do lado dos filhos e ver os filhos crescer e ser alguém da vida. Em casa, dormindo, chegou um amigo no condomínio para falar de 5 horas da manhã. Quando eu mexi no telefone, eu vi a mensagem. Aí comecei a olhar a televisão, apareceu... Não parar de falar. Aí começou o desespero já para vir dizer aqui. Minha mãe não sabia, dormindo. Aí não sei como ela soube, se foi pela televisão, se alguém veio dizer. Aí estamos aguardando, porque até agora também não saiu nada concreto, né? De vida, exemplo de tudo. De pai, ser humano como pessoa, irmão, tudo. Alguém vai à Colômbia até para buscar mais informações? Vai, o pessoal, minha cunhada vai de lá, porque a gente aqui não tem como ir para Chapecó, porque vão de lá de Chapecó para Colômbia, para reconhecer. Até agora fizeram as buscas, apareceu o zagueiro, né, Neto, né, tá com vida. Aí tava começando a aparecer. Agora. Vai aumentando, né? Fizeram as buscas 100%, não puderam fazer de madrugada, porque lá o lugar não ajudava, aí agora retomaram 100%. Aí estamos aguardando. É uma pena que se restringiu ao Neto, né? O último sobrevivente, o Kleber Santana, você viu os parentes dele, ele está entre os 71 mortos da tragédia com o avião da delegação da Chapecoense. Nós temos aqui 2 vídeos dos últimos momentos da Chapecoense. O primeiro deles que a gente vai mostrar, a comemoração após a vitória sobre o São Lourenço e a classificação para a final da Sul-Americana. Olha a alegria do pessoal. E para terminar aqui, um vídeo do zagueiro Felipe Machado mesmo. Acho que era no primeiro voo que eles pegaram, voo comercial até Santa Cruz de la Sierra. Veja só, essa foi a última imagem divulgada do pessoal dentro do avião. Acompanhe. Vai começar a viagem aí, ó.
Ô, Fole, vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Dia a dia, Caduzinho, Fole. Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Acre de novo. Volta pro Acre. Cubídia. Depois volta pro Acre de novo, vamos pro Acre. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu. Josimito. É nóis. Bora. Josimito é o Josimar, que jogou na Ponte Preta, no Palmeiras, no Internacional.